Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Deison, tá? Para a gente dar continuidade ao nosso trabalho aí de preparação do Enem, tá? Só lembrando que, né, sobre a questão da participação de vocês, tá? Se inscrevam no canal, assistam as aulas no Enem BR, tá? Divulguem, ajudem a contribuir, tá? Na formação de amigos e outras pessoas que possam participar. E, claro, não percam sempre os encontros da continuidade do nosso material, tá ok? Bom, a gente vai continuar dentro daquela perspectiva da bioquímica com o estudo sobre a água, já que a água foi o nosso primeiro componente inicialmente trabalhado no sentido de compostos bioquímicos, tá certo? Então, no conto anterior a gente falou um pouquinho sobre algumas características da água e agora a gente vai dar continuidade com as propriedades da água, tá ok? Então, a nossa primeira propriedade da água é a questão de ser solvente universal. Primeiramente, vamos analisar o termo solvente, tá? O termo solvente, como vocês podem ver aqui, tá? Opa, aqui eu botei aqui de vermelho. Então, como vocês podem ver aqui, solvente, né? Eu aprendi desde cedo que solvente é um componente da solução. Tá? Então você aprende isso na química que solução, vou botar aqui no cantinho, solução é uma fórmula, né, que envolve uma coisa chamada soluto mais solvente. Então, solução tem solvente e tem soluto. Soluto geralmente é aquilo que é dissolvido pelo solvente, enquanto o solvente é aquilo que dissolve o soluto. Por exemplo, se a gente utilizasse, por exemplo, água e sal, o sal ele é dissolvido pela água, então ele é o soluto. Então poderíamos colocar aqui o NaCl, que é o sal de cozinha, como soluto. E a solvente, no caso, a água. Tá certo? Então, quando a gente fala de solvente universal, não quer dizer que necessariamente ele vai dissolver todas as substâncias da natureza. Mas ele, no caso, é uma substância que dissolve boa parte das substâncias da natureza. Então nós costumamos dizer que a água, por ter aquela propriedade de ter formação de polaridade positiva e negativa, a gente diz que ela é polar. E por ser polar, claro, ela vai reagir com substâncias que também fazem isso, ou seja, substâncias iônicas, tá? Que geram polaridades. Então, essas substâncias que reagem com a água, nós chamamos de hidrofílicas. Então, olha o prefixo hidro, que quer dizer água, fílicas, quer dizer afinidade, atração, tá? Então, são substâncias que, por sua vez, têm afinidade com a água. Então, isso a gente pode ter como exemplos os sais minerais, o açúcar, que no caso é a sacarose nossa, né, que é um tipo de glicídio, um carboidrato. E esses compostos, por também fazer essa polaridade, elas conseguem reagir com a água, claro, de caráter iônico, então ela vai ter esse processo de reação aí, tá certo? E aí vai ter essa quebra dessas substâncias, consequentemente, vai possibilitar com que ela participe de processos metabólicos mais complexos. Por quê? Porque geralmente alguns sais minerais, as substâncias como açúcar, como a glicose, sacarose, entre outros, não normalmente participam, né, de alguns processos mais complexos, a não ser, no caso, a glicose, que ela já é absorvida pela célula para fazer o processo de respiração celular. Mas, por exemplo, maltose, sacaroses, lactose, elas precisam ser quebradas para poder serem absorvidas claramente no processo de digestão e, consequentemente, pela célula, tá? Para iniciar os processos bioquímicos metabólicos. Então, essas substâncias, para ser quebradas, elas precisam de substâncias que as quebram. E a água, claro, como um solvente, ela vai proporcionar essas condições a algumas substâncias que também, por sua vez, têm caráter polar. Tá certo? A nossa próxima propriedade é o chamado calor específico. Bom, calor específico, né? Na verdade, a água, a gente costuma dizer que ela tem um alto calor específico. O
que quer dizer esse alto calor específico? Primeiramente, vamos entender o que é calor específico. E, claro, a princípio, a gente tem que entender o que é calor. Calor, pessoal, é energia, tá? Porque tudo na natureza, para ocorrer a movimentação, a dinâmica das reações, das moléculas, o funcionamento das células, entre outras ações de dinâmica, ou seja, de movimento, a gente estuda sobre o calor, tá? Não importa se você está analisando o calor especificamente em temperatura, ou se você está trabalhando em unidades de calorias, ou como na física também os professores gostam de trabalhar unidades de Joule, né? Mas o calor é uma forma de energia. E por que que a gente diz que, por exemplo, uma substância química, como a água, ela tem um alto calor específico? O que quer dizer esse calor específico? Quer dizer que a água ela tem uma propriedade de variar sua temperatura que só ela tem, assim como outras substâncias têm cada um a sua variação, tá, de temperatura, ou sua habilidade de variar de temperatura, ou seja, de ganhar ou perder calor. Então, a água ganha ou perde calor diferente do que o álcool ganha ou perde calor, assim como outras substâncias. O óleo ganha ou perde calor, cada um ganha e perde de uma maneira diferente, ou pelo menos em um tempo diferente, tá? Dependendo da temperatura que esteja recebendo. Então, o calor específico, como diz aí no material, é a quantidade de calor, né, que uma grama de substância precisa absorver, tá, para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius, sem que haja mudança de estado físico. Ou seja, eu preciso, né, para analisar o ponto de calor específico, eu preciso analisar 1 grama da substância, a variação de 1 grau e, geralmente, a pressão nível do mar, que é a pressão de 1 atm, tá? Então, lembrando que isso aqui a gente padroniza, né, colocando aqui, acrescendo no slide, na questão da pressão de 1 atm, tá certo? Então, isso aqui é a base de 1 atm, que geralmente essa pressão a gente encontra nas localidades próximas ao nível do mar, tá certo? Na região litorânea. Já em regiões de altitude, serranas, montanhosas e tal, aí isso aí já vai mudando um pouquinho, ok? Então, essa habilidade que a água tem de receber uma certa temperatura, ou seja, 1 grau a 1 grama da água ao nível do mar, ela tem um tempo que demora muito mais do que o álcool, que demora muito mais do que outra substância. E por que que ocorre essa demora? Eu não sei se vocês lembram, a gente estudou na aula anterior as moléculas de água. Então, eu vou representar aqui algumas moléculas de água, tá? H2O, lembrando da angulação, não esqueçam de representar a angulação. E, claro, aqui mais uma molécula de água, tá certo? Bom, se vocês observarem aí, nós temos, cada molécula, nós temos hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, né? Hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Esse oxigênio, por exemplo, de cada uma dessas moléculas, para quem não lembra, eles têm 4 elétrons sobrando sem se ligar. Esse daqui também vai ter 4 elétrons sem se ligar. E aí, sabendo disso, tá? É uma informação preciosa. Esse aqui gera campo elétrico. E esse campo elétrico, esse campo de atração, gera a atração do hidrogênio de uma molécula a outra, ou seja, o oxigênio atrai esse hidrogênio da outra molécula. Para quem não lembra, a gente chama isso aqui de ponte de hidrogênio, né? Vou botar aqui, ponte de hidrogênio. Ok? Bom, sabendo-se disso, a água, quanto mais pura, ou seja, quanto maior a quantidade de molécula de água, maior é a quantidade dessas pontes de hidrogênio. Isso quer dizer que a água ela vai ter uma propriedade de resistir a receber essa temperatura. Enquanto que também ela vai demorar também a perder temperatura. Então, se a gente for analisar aqui, por exemplo, a água, H2O, vou chamar aqui, geralmente o ponto de fusão dela é a 0 graus Celsius. O ponto de fusão dela é a 0 graus Celsius. O ponto de ebulição é 100 graus Celsius.
Então, essa diferença é de 100 graus na escala Celsius. Se eu for analisar o álcool, por exemplo, a diferença é bem menor. Por quê? Porque o álcool, por mais que ele tenha constituição de água na sua formação, ele tem bem menos água do que a própria água, claro. E isso faz com que ele tenha uma variedade menor nessa questão do ganho e perca de calor. Então, por isso que a água ele tem uma resistência mais em ganhar ou perder calor. Por quê? Porque ele tem um maior número de moléculas que fazem a ponte de hidrogênio, ou seja, essa força intermolecular. Então, isso é o alto calor específico, ou seja, a água possui alto calor específico porque ela resiste bem mais em ganhar ou perder água, né, em termos de aspectos de dispersão das moléculas, e isso faz com que também ela consiga resistir ao ganho ou perda de temperatura, tá bom? Então, está aí uma propriedade da água de muita importância para a nossa análise, tá? Na parte de bioquímica. A próxima propriedade, tá? Nós temos calor de vaporização. O que é que ele diz o que é o calor de vaporização, né? Quantidade de calor necessária para que uma substância passe do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, vaporização é a transformação do estado líquido para o estado de vapor. A gente falou que no caso do alto calor específico da água, ela demora a ganhar temperatura, assim como demora a perder. Então, por que que a água demora a ferver? Por que que a água demora a ganhar temperatura e se tornar gasosa, né? Seja na evaporação, seja na ebulição, tá? Por quê? Porque ela demora devido a essa quantidade de pontos de hidrogênio, tá? Então, devido a esse elevado calor de vaporização, uma superfície, né, se resfria quando perde água na forma de vapor. Então, isso aí seria uma propriedade consequente a partir desse alto calor de vaporização. Já a próxima propriedade, ela fala sobre capilaridade. A capilaridade, tá? Ela é uma propriedade que geralmente soma as duas características que a água tem, né? Esquematizando aqui, nós temos uma coisa chamada adesão e nós temos uma outra característica chamada coesão. Primeiramente, o que é adesão? A adesão vem de aderir, vem de adesivo, tá? Quer dizer, uma molécula da água adere à outra, ou seja, ela tem afinidade de se aproximar uma da outra. Por quê? Exatamente por conta daquela questão da ponte de hidrogênio. Coesão, né? Também envolve esse aspecto, né? Da questão de as moléculas se atrair. Só que tem um detalhe na questão da adesão. A adesão ela permite com que a água também se atraia com superfícies. Então, por isso que uma superfície, quando está molhada, ela demora a perder aquela água, apenas com o espaço de tempo que precisa para o aquecimento e ela evaporar, né? Por isso que um carro, quando fica debaixo de chuva, após passar a chuva, algumas horas depois ele ainda está molhado, mesmo que não esteja mais chovendo, porque tem a habilidade de adesão. E a coesão nada mais é do que simplesmente uma molécula se atrai a outra. Então, essas duas características somadas dá a característica de capilaridade. E o que é capilaridade? É a propriedade de deslocamento da água por dentro de espaços fechados, ou tubos finos, né, ou estreitos. Então, por exemplo, se eu esquematizar aqui, por exemplo, um tubo, tá? E supondo que o líquido vá fazer essa passagem para cá, então o líquido, além das moléculas aderirem umas às outras na habilidade de coesão, nós temos também adesão nas superfícies. E aí por isso que a água forma níveis dentro dos tubos internos. Então por isso que a água sobe, tá certo? Dentro de superfícies internas ou dentro de tubos ou canos. Então isso aí é uma propriedade muito importante, porque a água consegue se deslocar na medida de que ela vai aderindo às superfícies internas e elas também vão aderindo umas às outras. Então elas conseguem se deslocar, vamos dizer assim, umas atropelando as outras e elas fazem o respectivo efeito de deslocamento, tá bom? A próxima propriedade, né, nós vemos a questão das funções, né?
Aí, no caso, a gente já viu as propriedades, e aí nós temos, por exemplo, a questão das funções. Bom, primeira função da água, transporte de substâncias. Pessoal, transporte, eu tenho várias formas de exemplificar as substâncias que podemos citar como função de transporte. Por exemplo, a água, ela ajuda, por exemplo, a transportar sais minerais. Vou botar aqui, sais. Ajuda a transportar, vamos dizer assim, macromoléculas. O que são macromoléculas, Deison? Macromoléculas. Vou abreviar aqui. Macromolécula é carboidrato, lipídio, proteínas e outras substâncias orgânicas bem maiores em termos de peso molecular do que os próprios sais minerais. Tá certo? Mas, além disso, por exemplo, se a gente for lembrar de um componente chamado sangue, né? E o sangue tem a parte líquida, que é o plasma, e o plasma, a base dele é água, então nós também temos transporte de substâncias como células, nós temos também o transporte de gases, ou seja, na respiração, oxigênio e gás carbônico. Então, vai ter, além destas, entre outras, inúmeras outras substâncias que possam ser transportadas pelo sangue. Então, tudo isso é transporte de substância. Mas, a rigor, dentro da célula, é mais água, sais minerais ou algum outro tipo de macromolécula, tá certo? Então, essa é a primeira função. A segunda função é sobre reações químicas. Só lembrando aqui a palavra reação, tem um prefixo, reação. Quer dizer, uma substância age diante de outra, ou seja, quando ela se depara com outra e tem um meio apropriado, ela consegue interagir entre as moléculas e aí gerar produtos. E por isso que na química vocês estudam uma coisa chamada reações químicas, porque você tem os reagentes, que são as substâncias que vão estar envolvidas no processo, no objetivo da formação do produto, tá? Que é o resultado da reação. Então, nesse caso, nós temos as reações químicas como um propósito de participação aí da água. Então, a gente tem esses aspectos aí. A próxima função é a termorregulação, ou seja, a água contribui para a manutenção da temperatura, por exemplo, de seres vivos. Um exemplo bem clássico é a liberação do suor. Por quê? O que é a liberação do suor, basicamente? O que ela faz, né? Nosso corpo, como é uma máquina, que ele vai, claro, gastando energia e vai dissipando calor. Então, com o movimento também, ele vai dissipando calor. E esse calor ele vai superaquecendo essa máquina, assim como um carro vai aquecendo o seu motor. E nos veículos nós temos o sistema de arrefecimento, que usa água para refrigerar o motor, não é isso? Então, nosso corpo, o suor é um meio de resfriamento, ou seja, é um meio de refrigeramento da superfície corporal. Então, quando o seu corpo está superaquecido, né, principalmente de caráter externo, você libera o suor, porque esse suor vai fazer com que retire calor da superfície do corpo e a água, no caso do suor, ele absorva. E quando essa água aquece, ela pode atingir, por exemplo, o ponto de ebulição, que é o ponto de vapor, como a gente estudou, então essa água vai evaporar. Por isso que o suor seca consequentemente, tá certo? Então, essa é a habilidade de termorregulação. A outra é de lubrificante, ou seja, a água se encontra em muitas substâncias, né? Ou seja, compõe muitas substâncias que regulam, por exemplo, sejam cavidades, regulam estrutura óssea, ou seja, articulações, então tem essa propriedade, além de outros espaços dentro do nosso organismo. Também temos aí as chamadas reações de hidrólise. O que é uma reação de hidrólise? Hidro é água e lise é quebra. O termo lise quer dizer quebra. Ok? Quebra de quê, Deison? Quebra de substâncias maiores em substâncias menores. Isso também faz parte do grupo das reações químicas, tá certo? Ok? Então, equilíbrio osmótico. O que é equilíbrio osmótico? Primeiramente, a palavra osmótico vem de osmose. Osmose, pessoal, é o equilíbrio iônico que ocorre entre as células ou entre células e o meio externo. Então, quando esse equilíbrio proporcionalmente ele existe, nós dizemos que ocorre uma isotonia, ou seja, um equilíbrio de sais interno e externo.
Quando esses valores estão desequilibrados, aí a gente vai dizer que um dos lados, seja o meio intracelular ou meio extracelular, eles se encontram ou hipotônicos ou hipertônicos. O que quer dizer hipo? Quer dizer pouco. O que quer dizer hiper? Quer dizer muito. Então, onde tem mais sais, tem muito. Então, é hipertônico. Onde tem poucos sais, é hipo, ou seja, tem poucos sais. Quem tem mais sais tende a ganhar água, ou seja, atrai a água para poder se diluir. E quem tem poucos sais tende a perder essa água. Então, esse equilíbrio osmótico acontece constantemente entre as células ou entre célula e meio externo a ela. Então, isso acontece constantemente no nosso organismo. Então, esse equilíbrio de substâncias que entra ou sai dentro da célula de acordo com a quantidade de sua concentração, então, isso aí é a propriedade de equilíbrio osmótico, tá bom? Nós também temos a questão do equilíbrio ácido e base, tá certo? Ou seja, equilíbrio na constância de hidrogênios, que é um fator que vocês estudam também lá na área da química, tá? Mas também tem a ver com a concentração de sais. E aí, sobre a questão do transporte de substâncias. A presença de água permite a difusão dos seres mais primitivos, ou seja, isso aí foi uma contribuição, claro, na questão do transporte de substâncias, tá? Difusão. Difusão é o nome de um processo que na biologia a gente estuda sobre os transportes de substâncias, seja de onde tem mais para onde tem menos, ou seja, não tem grandes dificuldades de transporte, mas sempre de onde tem maior concentração de solutos para onde tem menor concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos, ok? Então, difusão geralmente participa de processo. Ah, professor, mas o que é que pode ser transportado pelo processo da difusão? Basicamente, minerais, substâncias, inclusive macromoléculas, só que de um tamanho um pouco mais reduzido, como a própria glicose. Então, essas substâncias, por exemplo, elas podem ser transportadas, tá certo? Via difusão. Organismos mais evoluídos apresentam sistemas circulatórios, hemolinfas, sangue e seiva vegetal, ou seja, independente de ser animal ou vegetal, tá? Seja mais primitivo ou mais evoluído, os seres vivos dependem da água para o transporte de seus sistemas, a partir dos sistemas circulatórios. Independente de ele ser completo ou incompleto, ambos têm substâncias que contribuem para o transporte, que no caso, para nós, seres humanos, é o sangue, e para outros animais que não têm sangue ou não têm pigmentos sanguíneos, como a hemoglobina, vão ter a hemolinfa. E nos vegetais são as chamadas seivas, que é a seiva de água e sais minerais, que nós normalmente chamamos de seiva bruta, e a seiva que é produzida lá na região das folhas, principalmente, que é a região que faz a fotossíntese, e aí nós temos a produção de glicose, e aí nós vamos ter a chamada seiva elaborada, que na verdade é uma seiva composta à base de glicose, produzida pela própria planta, que vai nutrir a planta desde as folhas até as raízes, tá ok? Bom, a urina é uma maneira de eliminar toxinas, ou seja, eliminação é uma característica que nós chamamos de excreção, tá? Então, essa palavra excreção tem a ver com a eliminação de resíduos tóxicos, de resíduos sólidos, entre outras formas de eliminação de substâncias indesejadas do corpo de um ser vivo, tá certo? Então, a urina é uma das formas, tá? Independente de qual substância, seja a amônia, seja ácido úrico, seja ureia, tá? Então, existem várias formas de eliminar substâncias tóxicas. Mas lembrando, todas elas são oriundas do metabolismo de compostos orgânicos que foram ingeridos na alimentação, principalmente no caso de proteínas, tá bom? E as células apresentam o estado coloidal. O que é o estado coloidal? É quando a água, por exemplo, se mistura a outros compostos. E aí começa a ganhar uma viscosidade, ou seja, não fica tão fluido, fica um pouco mais viscoso, próximo a caráteres gelatinosos. Então isso é uma forma com que a água consegue absorver a substância, onde estas podem estar dissolvidas nela, e aí, por exemplo, na célula, a região do citoplasma,
ele precisa dessa consistência da sua composição coloidal, exatamente para dar uma proteção às organelas, mas lembrando que ela também não pode ser muito viscosa em todas as partes, porque a célula também tem que permitir os chamados transportes intra e intercelulares, ou seja, dentro e entre os espaços internos e externos da célula. Bom, facilita reações. Como facilita reações? Né? As reações vão ocorrer, claro, sempre diluídas em água, nas reações de hidrólise. Nós também temos algumas reações que vai unir moléculas, né? Onde essa união de moléculas precisa haver o rompimento de radicais, e esses radicais, quando se unirem, vai formar o que nós chamamos de água. Geralmente esses processos chamamos de síntese por desidratação. Olha bem esse termo aqui, tá? Muitos estudantes não se ligam nessa informação. Síntese quer dizer fabricação de novos compostos. Por desidratação quer dizer, a cada síntese, a cada elaboração de um composto maior, claro, devido à necessidade celular, sempre ocorre a liberação de moléculas de água. Isso acontece com substâncias como os carboidratos e as proteínas, ou seja, tanto um como outro composto, que eu acabei de falar, eles passam por processo de união de peças menores, ou seja, de unidades funcionais, para formar moléculas cada vez maiores para uma determinada utilidade, mas a cada união ocorre a liberação de uma molécula de água. Por isso nós chamamos de síntese por desidratação. E claro, como a gente já tinha falado, lembrando a importância do papel da hidrólise, que é a quebra de substâncias maiores em pedaços menores, tendo a necessidade da participação da água, exatamente para fazer o efeito contrário à síntese por desidratação. Ou seja, enquanto para produzir uma molécula maior, tem que tirar água, ou seja, tem que desidratar, o outro, para poder quebrar essa substância maior em outras menores, eu tenho que fornecer água. Exatamente fazendo o antagonismo desses dois efeitos, tá bom? Termorregulação. Como é que funciona a questão da termorregulação? Os seres vivos, claro, dependem da sua sobrevivência, principalmente os mamíferos, né, ou em geral os seres homeotérmicos, a ter uma certa temperatura de equilíbrio. Ou seja, ele costuma viver mais condicionado a um intervalo de temperatura. E essa temperatura, se ela sofrer grandes mudanças, elas vão proporcionar, por exemplo, desregulações, né? Ou seja, mudanças bruscas ou indesejadas nos efeitos metabólicos internos da célula. Então, é exatamente onde a água vai atuar. Então, essa no caso, por exemplo, quando o corpo aquece, como eu já tinha falado para vocês, a transpiração vai liberar o suor na superfície e isso vai fazer com que ocorra o quê? A diminuição da temperatura corporal. Então, isso é uma forma de regular, tá bom? A função lubrificante, o que é que podemos falar sobre ela? Como eu falei para vocês, diminui a questão do atrito no caso das articulações, no caso da lágrima, quando alguém faz você sofrer, você chorar, ou você chora de emoção, ou quando você vai passar no Enem, no final do ano, quando você passar no Enem, você vê lá o seu resultado da lista, beleza, você foi selecionado, aí você se emociona, aí você chora de alegria, tal. Então você vai liberar muitas lágrimas de alegria e essas lágrimas vão diminuir o atrito, tá? Das pálpebras com o seu globo ocular. E a saliva, claro, quando você está com fome, você vê aquela comida apetitosa, saborosa, e aí você começa a produzir a saliva, né, e lubrificar a boca, já se preparando para o processo de digestão. E como é que a água varia nos seres vivos? Basicamente, ela pode variar de diversas formas. Primeiro, a questão da espécie. Por exemplo, dependendo da espécie, podemos ter maior ou menor quantidade de água. Como vocês podem ver aí no slide, nós temos na água viva cerca de 98% de água, nas sementes em geral em torno de 10%, e o nosso corpo com a espécie humana, dependendo do estágio, em torno de 70%. Então, se você vê, dependendo do ser vivo, nós temos variações da quantidade de água. Uma outra forma de variação na quantidade de água é a idade.
Ou seja, por exemplo, um feto humano, ou seja, um indivíduo ainda que está em formação, ele possui 94% de quantidade de água na proporção corporal. Enquanto o recém-nascido vai ter em torno de 69%. Já o adulto vai para 60%. Isso quer dizer que a pessoa, quanto mais vai envelhecendo, ele vai reduzindo a atividade metabólica e a proporção de água nas células vão diminuindo cada vez mais. E na questão metabólica, vamos voltando aqui um pouquinho, a quantidade de água. Por exemplo, quando eu comparo duas células, por exemplo, neurônio e célula óssea, a célula óssea, em relação ao neurônio, precisa de muito menos água para trabalhar. Então, por exemplo, no tecido ósseo, a gente consegue encontrar especificamente 50% da quantidade de água. E o neurônio consegue encontrar aproximadamente 80% de água. Então, o neurônio precisa de muito mais água do que a célula óssea, certo? Bom, pessoal, com esse slide aqui, a gente finaliza, claro, o trabalho sobre as propriedades da água. No nosso próximo encontro, a gente vai resolver alguns exercícios acerca, então, só lembrando a questão da manutenção do seu estudo, mantenha o seu ritmo, aumente seu ritmo se possível, claro, se organize, seja pontual na questão da resolução dos seus estudos, no caso dos exercícios, dos tópicos que você objetiva estudar, trace metas ou planos para estudar cada um desses tópicos e outros tópicos que envolvem a questão da biologia em geral e no mais, tá? A gente finaliza aqui a nossa aula, lembrando que é importante a participação de vocês, o acompanhamento de vocês, então não deixe de participar, não deixe de assistir os nossos vídeos, né? Se inscreva no canal, né? No NBR, tá? E a gente espera vocês aqui com muito carinho, claro, e a expectativa de que no futuro vocês vão conquistar o objetivo de vocês, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.